Paz do Senhor, meu querido, minha querida, aqui quem vos fala é pastor Antônio Paniago, seu amigo. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Quero louvar a Deus pela sua fé, quero louvar a Deus pelos seus sonhos. Quero aqui fazer uso de uma palavra, ou de uma frase, melhor dizendo, que tem acompanhado a nossa trajetória, que diz que Deus é bom em todo tempo Deus é bom, né? E eu quero te dizer, querido, que hoje nós estamos aqui reunidos, né, para que nós podemos estudar mais uma aula, né, da lição que tem por título Sentimentos que aprisiona a alma, né? Sentimentos que aprisiona a alma, que é da editora Central Gospel. E nada melhor para retratar, né, esse título dessa lição do que esse coração acorrentado e com cadeados, né? Que retrata as emoções do ser humano, né? Que estão aprisionadas, acorrentadas, que estão encarceradas, né? Que estão em cativeiro. Por quê? Por causa da ignorância, por causa da falta de entendimento, por causa justamente, né, entendeu? Do não saber. Mas eu quero nesta oportunidade, antes de nós entrarmos na lição de hoje, que tem por título, né, Angústia, um gemido silente, né, eu quero convidar você para que juntos nós possamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar. Quero te louvar porque sabemos que o Senhor é bom. Sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor está comigo e estar aí com meu irmão, com a minha irmã, em nome de Jesus. Quero pedir, Senhor Pai querido Deus, uma vez que o Senhor está conosco, na pessoa do teu Espírito, que o Senhor, papai querido Deus, possa, ó Deus, convencer o meu irmão, convencer a minha irmã, Senhor Pai querido Deus, para que possamos, ó Deus, trazer, papai querido, essa verdade para dentro do nosso coração, para dentro, papai querido Deus, das nossas vidas, para que no momento da adversidade nós venhamos colocar em prática, Senhor Pai querido Deus eterno, e glorificar o teu nome, Deus eterno, ó Deus maravilhoso, e cantar o hino da vitória, Senhor Pai querido Deus eterno, e melhorar a nossa qualidade de vida, em nome de Jesus. E nós podemos dizer amém, amém, graças a Deus. Queridos, a aula de hoje, como eu já disse, ela tem por título, né, Angústia, o gemido silente, o gemido silencioso, o gemido calado da nossa alma, né? E para isso, né, eu gostaria de convidar você a abrir, né, a sua Bíblia, no Salmo 107, do versículo 1 ao versículo 15, né? Tá? Gostaria que você também tivesse aí um caderno para apontamento, né? Uma caneta para que pudéssemos, né, registrar, né, ou anotar aquilo que é necessário para as nossas vidas. Eu creio que você já está fazendo a sua leitura, né? Faça uma leitura, leia de novo, busca entender, né, esse assunto aí que eu estou falando. E você vai ver aí, né, várias palavras como aflição, angústia, você vai ver aí palavras como agonia, opressão, todas elas são, né, sinônimo, né, da palavra angústia, né, tá? Como são sinônimo da palavra angústia, né? A opressão, a aflição, né? O apertamento, o estreitamento, né? A aflição, né? Todas elas são sinônimo da palavra angústia. Então, querido, leia novamente, né? Tá? E eu quero dizer para você que essa lição tem um texto áureo que está ali no Salmo 34, do versículo, né? No versículo 19. A qual diz da seguinte maneira: muitos são as aflições de um justo, mas o Senhor o livra de todos, né? Tá? Então, se nós estamos já tendo uma compreensão, nós vemos que Deus é aquele que nos livra desse estado de angústia. Deus é aquele que nos livra do estado de aflição, né? Que vai tratar das nossas emoções e curar os nossos sentimentos. Amém? Eu quero te dizer,
há bálsamo em Gileade, né? Há bálsamo para tratar as nossas emoções, em nome de Jesus. Nós vamos ver também, querido, que nós temos aí também para um subsídio de estudo diário, né, para que nós possamos trazer mais base bíblica para esse assunto que nós estamos discorrendo. Nós vamos ver, né, se você puder ler, marcar aí para ler o Salmo 138, pode ler ele todo, o Salmo 4, né, o Salmo 118, do versículo 1 ao versículo 5, né? Você pode também ler Romanos capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 35. Você também pode ler o Evangelho de João, no capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 33. Também pode ler Tiago, capítulo 5, né, do versículo 7 ao versículo 13. E nós vamos ver que todos eles têm algo em comum, né? Eles vão estar falando a respeito da angústia, a respeito da aflição, a respeito da agonia e dando uma solução, né? Como diz mesmo Jesus, né? No mundo tereis aflição, mas eu venci. Como diz Tiago, né? Se há alguém aflito entre vós, ore, né? Então a saída, né, é o Senhor, é relacionamento com Ele, é intimidade com Ele, é buscar Ele. Amém, querido? Em nome de Jesus. Eu quero te dizer, querido, que com certeza, ao final dessa aula, né, eu e você, nós vamos entender, nós vamos reconhecer, né, que a angústia é uma decorrência natural do ato de existir. Ela é inerente a nós. A angústia, ela inicia no ser humano no momento em que o cordão umbilical ele é cortado e ela termina em nós no momento em que nós morremos, no momento que nós expirarmos, né? Então ela é inerente nas nossas vidas. Por isso que não é algo diabólica, demoníaca, é algo que nós precisamos entender, né? Compreender para minimizar os seus efeitos e melhorar a nossa qualidade de vida. Nós, ao final dessa aula, eu e você, né, teremos condição de identificar as principais causas, né, da angústia. Eu e você, ao terminar essas aulas, né, nós vamos entender como que alguns personagens bíblicos, né, enfrentaram a tempestade da aflição, o deserto, né, da dor, né, entendeu? E venceram, né? Nós vamos, no final dessa aula, saber o que é necessário para que possamos fazer para atravessar a dor da angústia. Amém, querido? Amém, querida? Presta bem atenção. O apóstolo Paulo, né, em Romanos capítulo 8, 23, quando ele diz que nós gememos em nós mesmos, Paulo está descrevendo, né, em outras palavras, né, que o fato de nossa alma gemer em nós mesmos, ela é decorrente do pecado adâmico, né, da queda do homem, né, e desde esse tempo para cá, da queda do homem, existir é experimentar um permanente estado de angústia. Por isso que ele coloca, gememos em nós mesmos. É porque nós vivemos num permanente estado de angústia, né? Portanto, a realidade da angústia não nos deve impressionar. Tá? Porque ela é inerente nas nossas vidas, né? Tá? Tampouco deve aprisionar a nossa consciência. Não pode, né? Pois não há meio de extinguir tal emoção. Não tem como, né? Nós falarmos assim, eu vou tomar um remédio, vai acabar com isso, né? Vou expulsar essa angústia, esse demônio da angústia. Não acontece isso. O que podemos e devemos fazer é, sem neurotização, ou sem provocar, né, a criação de estímulos ou neurotransmissores, né, que vão ter abalos bioquímicos, que vai trazer um malefício para o nosso corpo, né, tá? Então é fazer sem neurotização, né, entender, né, que as origens, elas são orgânica, psíquica e espirituais. E quando pudermos identificar elas, né, pelo nome, estaremos aptos para vivê-la
sem nenhum sofrimento, sem nenhuma somatização, sem nenhum sofrimento no nosso corpo. Amém, querido? É importante também, né, entender que não se deve subtrair, né, o caráter necessário da angústia, né, pois ela nos convida a sondar o nosso interior. Ou seja, a angústia, ela funciona como um dispositivo divino para que nós possamos, né, fazer uma retrospectiva, para que nós possamos estar analisando, para que nós possamos estar nos conhecendo cada vez mais, né? O que a nós cristãos, né, importa é saber que no dia da angústia o Senhor nos livrará, como diz o Salmo 81, versículo 7, na parte A. Eu gostaria de ler com você este salmo, que diz assim: clamaste na angústia e te livrarei. Aleluia, né? A parte A, né? E também, né, o Salmo 50, né, no versículo 15, né? Nós vamos ver, né, também, né, que o nosso Deus, né, ele também está disposto, né? E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Aleluia. Então eu vejo que a angústia, né, ela vai servir para que Deus seja glorificado. Você pode, aleluia, dizer um amém comigo? Amém, meu amado? Aleluia. Amém. Então, querido, basta nós colocarmos, né, os gemidos, né, silenciosos que nos aflige diante do Senhor, né, para que Ele faça cumprir a sua vontade em nós, né, como diz ali, né, em Lucas capítulo 22, do versículo 42 e 44, quando Jesus estava ali no Getsemane, né, dizendo: Deus, se puder, afasta de nós este cálice, mas que não faça a minha vontade, mas a sua, Senhor Pai querido, em nome de Jesus. Amém? Que maravilha, né? Que maravilha que é, né, a gente ter à nossa disposição, né, esses fatos, esses conhecimentos, para que nós possamos romper em glória, em nome do Senhor, e glorificar o nome dele. Amém? Tá. Querido, presta bem atenção, tá? O texto de Salmo 107, que eu pedi para os irmãos ler, do versículo 1 ao versículo 15, né? Ele expressa a bondade de Deus em relação, né, às mais diversas situações em que os remidos podem encontrar-se, né? A bondade e a misericórdia do Altíssimo pode alcançar o homem, né, esteja onde ele estiver, tá? Presta bem atenção. Quando a gente olha para o Salmo 23, no versículo 6, nós vamos ver o quanto que esse homem chamado Davi, ele sabia gerenciar suas emoções. Ele sabia, né, cuidar da sua alma. Porque ele diz justamente, né, no Salmo 23, no versículo 6, né, da seguinte maneira: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Né? Olha, a bondade e a misericórdia do Altíssimo me seguirão todos os dias das suas vidas. Deus trata a nossa alma através da tua bondade e da tua misericórdia, né? Aleluia, né? Então, aqui nós estamos vendo aqui no Salmo 107, né, que a bondade e a misericórdia do Altíssimo pode alcançar o homem, né, entendeu? Esteja ele onde estiver, em que situação estiver, no cárcere da vida, no leito da enfermidade ou em qualquer outra circunstância que se faça sentir-se oprimido, faça-se sentir profundamente inquieto, que faça-se sentir, né, em agonia, né? Esses termos: opressão, inquietude, agonia, aflição, aperto, estreitamento, inclusive define bem o sentimento de angústia, né, encastelado na mente do escritor do Salmo 107, né, que descreve situação de apertura na qual o povo de Israel, não raramente,
estava inserido, né? Que o povo de Israel sempre estava vivendo essa situação de aflição, de angústia, de aperto, né? Então o Salmo 107 retrata muito bem essa situação. Mas eu quero dizer para você, querido, tá? A angústia, se ela não tiver um agente, tá? Ela não se manifesta, tá? Ela não se manifesta, mas existe, né? Um agente. E qual é esse agente? As crises. As crises, né, é um agente propulsor da angústia, né? A vida do ser humano pode ser caracterizada pelos estádios da crise que o indivíduo precisa atravessar. É necessário atravessar, tá? Então a angústia é decorrente, né, de fases que é necessário eu atravessar, de situações que é necessário eu atravessar, de crises, que dificuldade que é necessário atravessar. E eu quero falar que um dos agentes propulsor da agonia chama-se crise de desenvolvimento, ou seja, né, são crises que ocorrem em tempo previsto, né, à medida que a pessoa vai passando por etapas da vida, a saber, da infância, né, tá? Nas suas várias divisões, né, entendeu? A adolescência, da adolescência, né, a maturidade e o envelhecimento, né, e a morte. Todas essas fases, essas etapas, né, ela produz a agonia, tá? Como podemos resolver esse tipo de crise? Ajustando os nossos momentos e resolvendo a situação das fases anteriores, que estão, para que estas, né, não seja projetado para as fases seguintes, né? Então, hoje nós vivemos uma época em que estamos queimando etapa da nossa vida, tá? Na fase, né, de criança, nós queremos viver como adolescência. Na fase da adolescência, já queremos viver como adulto, né? Entendeu? E assim por diante. E com isso nós deixamos de treinar a nossa alma nessa fase. Porque a angústia ela vem para treinar a nossa alma também diante dessas situações, né? E aí, quando nós estamos lá na frente, passamos por algumas situações, vai nos fazer falta, né? Tá? O conhecimento que devíamos ter adquirido e não o fizemos, né? Realmente vai mostrar que nós nos tornamos uma pessoa problema por ter queimado etapa das nossas vidas, né? Eu me lembro que há poucos dias estava ministrando aqui na nossa igreja no Congresso, né, um ministro da Angola, Montoni René, e alguém perguntou para ele, né, que nós estamos estavam na passagem do ano de 2016 para o ano de 2017, no início de 2017, que foi o Congresso das Irmãs, perguntaram para ele, olha, qual é as suas prioridades para o ano de 2017? Quais são os seus projetos para o ano de 2017? Ele respondeu, né, olha, a minha prioridade é terminar, né, os meus projetos que não acabei, que no ano de 2016. Só depois que eu terminar eles é que eu vou fazer novos projetos, né? Ou seja, nós nunca devemos iniciar um sem terminar o outro, né? Tá? Não deixarmos que essas etapas das nossas vidas fiquem, né, sem terminar, sem ultimar ela. Amém, querido? Tá? E elas dessa forma, né? Tá? Nós vamos estar em crise, ou melhor, essas crises, né, de mudança de etapa, né? Ela vai produzir agonia, mas por isso que nós não podemos deixar de resolver esses assuntos, tá? Isso é natural, a agonia é natural, né? E ela chama crise de desenvolvimento. Outra crise que provoca, né? Tá? Que é um agente propulsor da angústia, ela chama crises acidentais, né? Ou situacionais, né? São as que acontecem repentinamente nas nossas vidas, né? Nós não estamos esperando, né? Tá? Por isso, nos golpeia com muita intensidade, né? Tá? Pode ser deflagrado, sabe como? Né? Pela fragmentação da família, por causa de um divórcio, por causa da
perda de um ente querido, tá? Entendeu? Por causa, né, de um cônjuge, né, que nós perdemos, ou de um filho que nós perdemos, pode ser causada pela perda de um emprego, essa agonia, ou até mesmo por o caso, né, de nós falimos, né, nos sentimos incapazes, né, tá? Então são crises que vêm, né, que nos assola abruptamente, quanto menos nós esperamos, né? Confesso aos irmãos que eu perdi um filho, né, alguns anos atrás, e até hoje, né, a gente tem alguma manifestação dentro da alma de angústia, um suspiro silencioso da alma. E quando isso acontece, o meu ser já relaciona isso com essa perda, automaticamente. Eu não preciso orientar que isso está ligado àquilo, o próprio organismo já me orienta a isso, né? Isso é muito bom. Outras crises também que são deflagradas, né? Tá? Entendeu? E que são agente propulsor da angústia, né? É a crise existencial, tá? São os conflitos, né, existenciais, filosóficos, né, que impulsiona o homem a buscar a sua própria identidade. Essas crises, né, ela pode ser observada por uns questionamentos, né, por umas perguntas, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Tá? Para onde eu irei? Ou seja, pessoas que precisam se descobrir, tá? Precisa entender o seu propósito. Por isso que eu quero convidar você, querido, a se voltar para Deus, porque em Deus você vai descobrir quem é você. Você vai descobrir o porquê que você está aqui. Você também vai descobrir para onde irá, tá? Em nome de Jesus. Amém, querido? Tá? Então, eu quero definir aqui o sentimento de angústia. O sentimento de angústia é inerente ao ser humano, não importando, né, presta bem atenção, né, não importando a ordem psicossocial, né, ou seja, se ele é rico, se ele é pobre, se ele é homem, se ele é mulher, se ele é preto, se ele é branco, se é estudado ou não, entendeu? É iletrado, né? Se ele é jovem, se ele é idoso, tá? A aflição faz parte da condição humana de maneira inseparável. Inseparável. Amém, querido? É uma sensação psicológica que é caracterizada por sufocamento, pelo aperto, né, tá, no coração, uma ansiedade, uma insegurança, uma falta de humor e com ressentimento aliado a alguma dor. Eu estava lendo, né, que no Hospital do Coração em São Paulo, né, dos casos diários que há ali, né, as ocorrências diárias que há ali, né, para análise de possível infarte, né, um deles não é nenhum possível infarte, é angústia, é uma angústia. Essa dor que assim sente no coração, esse aperto que dá no coração. Então, isto é angústia, tá? Parece que o coração vai sair pela boca, né? Tá? Nenhum ser racional está isento de sentir angustiado. Não. Nenhum ser que pensa, nenhum ser humano está isentado. Tá? Simplesmente porque ninguém está isento de enfrentar esse tipo de crise. Essa crise que nós falamos, né? A crise do desenvolvimento, a crise existencial, a crises acidentais, né? Todos nós estamos sujeitos a essas crises, tá? E porque a vida humana transcorre em um meio comprometido. Nós vivemos no meio comprometido com o mal resultante do pecado, né? Que se materializa nas mais variadas formas do pecado, né? Entendeu? Causas da angústia, né? Ou melhor, deixa só eu falar aqui, sentir-se angustiado, né?
tá? Portanto, é sinônimo de inquietude, apertura, agonia, martírio, tortura, profunda opressão no coração. E tudo isso resulta do fato de estar vivo, de estarmos vivos. Ok, querido? Tá? As causas da angústia, ela pode ser psicológica, ok? Em alguns casos, né, a angústia pode estar ligado a questões familiares, tá? Oriunda do complexo de traumas vividos no meio da família, no ambiente da família, né? Dos quais a percepção que as pessoas têm dos fatos distorcido. Ou seja, nós vemos aí, né, como surge por causa de um divórcio, né? Então, o fato distorcido do casamento, tá? Quando um filho deseja sair de casa, né? O fato distorcido do conceito de uma família, tá? As pessoas estão, com certeza, sabe? Passível de estar psicologicamente angustiado, né? Tá? Outras causas, né, da angústia, circunstanciais ou objetiva, tá? O sentimento de angústia também pode ocorrer, né, de situações reais de perigo ou opressão pelas quais todos passamos, né? Todos passamos. Né? Nós temos nos nossos dia a dia, né, situações de perigo real, né? E nós temos que, diante disso, fazer escolha, tomar decisão, tá? Agora veja bem, os profetas, né, os apóstolos, foram pessoas que experimentaram, né, essas situações no dia a dia, né? E são pessoas que a gente veja, são pessoas experientes na arte de enfrentar as adversidades e as inúmeras perseguições. Ou seja, toda a aflição que eles tinham, toda a situação adversa que ele passava, né? Eles focalizavam o Senhor, olhava para o Senhor, né? E conseguia, né, da fraqueza tirar força, né? Conseguia, né, vencer os exércitos, né? Conseguia do pó, né, entendeu? Da cinza, tá? Sobressair e glorificar a Deus, em nome de Jesus. Ainda nós temos, né, outra causa, né, da angústia, que são as causas subjetivas, né? Às vezes o sentimento, né, de aflição pode ser consequência da prática do pecado. O salmista, né, falou sobre os que se rebelaram contra a palavra de Deus, falou com aqueles que desprezaram o conselho do Altíssimo e disse, né, porque por causa dos seus caminhos de transgressão e por causa da sua iniquidade, eles são afligidos, seus corações ficaram abatidos, tropeçaram, né, sem que ninguém pudesse ajudar. Tá? Isso está escrito no Salmo 107, a nossa lição bíblica, né, o versículo 11, 12 e 17. Nesse caso, né, o errante sente-se esmagado, oprimido pela consciência de ter violado a lei de Deus e pelo fato de sua comunhão com o Senhor ter sido interrompida por aquilo que ele praticou. Esse tipo de sentimento só pode ser resolvido pelo arrependimento, pelo abandono, né, da prática do mal. Não é isso, querido? Né? É dessa forma. Porque a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, o versículo 8 e 9, diz da seguinte maneira: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda a injustiça. Amém, querido? Então, nós vemos que essas crises, né, ela pode ser gerenciada e ela pode ter uma saída, né, quando nós olharmos para a nossa vida, né, e ver, né, como está o nosso relacionamento com o Senhor e nos voltar para Ele, né, confessar os nossos pecados, né, deixar, né, porque com certeza Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar para a glória do seu nome. Amém, queridos? Amém, graças a Deus, né? Essas são as causas da angústia, causas psicológicas, circunstanciais e subjetivas. Amém, querido? Tá? Agora eu quero falar com você a respeito de personagens bíblicos, né, tá, que passaram esses momentos de angústia, né, e glorificando o nome do Senhor, né? Querido, o sentimento da angústia, a ninguém pode escapar dele, né? Mesmo as pessoas mais piedosas, as pessoas mais consagradas por Deus, enfrentaram a tempestade da aflição em vários momentos da sua vida, né? Nós queremos falar sobre a experiência, né, que teve o irmão José, o filho de Jacó, né, que está ali, né, justamente no Gênesis capítulo 37, o versículo 27 e o versículo 28, né, tá, que diz assim: vendemos a este ismaelita, não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e os seus irmãos obedeceram. Passaram, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alcançaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata, os quais levaram para o Egito. Amém? Querido, nós vemos aqui esse menino chamado José, né, que até então era um dos, ou melhor dizendo, é um dos filhos de José, né, de Jacó, né, e ao qual era, a gente lendo, é o preferido, e nasce uma inveja, nasce, né, um ódio dos irmãos para com ele, né, e ele os amava, e eles, né, queriam estar junto com ele, e eles aproveitaram a oportunidade, pegaram José para matar, mas no entanto não o fizeram, jogaram num poço, né, tá? E deixaram ali enquanto pensavam o que fazer, como o mataria, né? Eis que, né, Judá teve uma ideia ao ver uma caravana de ismaelita passando, mercadores, né? Falou, vamos vender para ele, para que ele seja escravo para o Egito lá. E fizeram dessa forma. Eu quero que você entender, né, a agonia de José, a aflição de José, ao perceber uma crise no meio da sua família, né? Uma crise agora desencadeada, né, sobre ele, né, para a destruição dele, né? Agora ele é vendido, mas uma coisa que eu observo, que mesmo que ele vai sendo vendido, ele vai para a casa de Potifar, ele vai para a prisão, ele vai para o palácio, né? Ele fala algo tremendo, né? Que o Senhor dele está com ele, né? Como diz ali no Gênesis 39, no versículo 2, e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio, na casa de Potifar. Então Deus era com ele. Ele tinha um canal aberto com Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Por pior que seja a crise que foi desencadeada sobre a vida dele, né? Ele pôde buscar a presença do Senhor, né? Ao ponto de Deus tratar as suas emoções, tratar os seus sentimentos, e ele ter a capacidade de perdoar os seus irmãos em nome de Jesus. Amém? Na experiência, né, do salmista Davi, né, no Salmo 107, o escritor, né, tá, tinha na sua mente, né, a misericórdia de Deus,
que se aplica aos homens que vivenciam diante de muitos perigos, né, encarcerados, né, ou navegando nas águas da solidão e da dor, né, nos desertos da vida, né, entendeu? O Eterno podia livrá-los. Se ele clamasse ao Altíssimo, né, o Altíssimo o livraria. Em nome de Jesus, você pode glorificar o nome do Senhor. E nós vamos ver isso, essa confiança dele em Deus, no Salmo 107, né, no versículo do 7 ao 9. Olha, e levou por caminhos direito, para ir à cidade que devia habitar. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para com os filhos do homem, pois fartou a alma sedenta e encheu de bem a alma faminta, né? Se você ver os versículos anteriores, o contexto desse texto, você vai ver que era justamente pessoas que estavam passando por crises existenciais, por crises, né, de várias origens, né, tá? Objetivas, subjetivas, tá? Mas Deus, eles clamaram ao Senhor e Deus mudou a história do povo de Israel. Amém? Na experiência do apóstolo Paulo, presta bem atenção, querido, eu amo essa situação do apóstolo Paulo, porque ele com muito entendimento, com muito, né, com muita humildade, né, tá? Ele define esse assunto, né, tá? Veja bem, tá? Eu quero falar com você. O apóstolo dos gentios passou por muitas tribulações, né? A sua experiência, né, com a dor e angústia cotidiana, né, tá? Do dia a dia, né, entendeu? Foram um preparo necessário para ele poder dizer, né, tá? O que está registrado em Romanos, capítulo 12, no versículo 12. Alegrai-vos na perseverança, tá? Sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Ou seja, tem alegria em não desistir, em não parar. Tem alegria em continuar, né? Em perseverar, tá? E tenha, né? Sede paciente na tribulação, tá? Entendeu? Ou seja, entenda que há um propósito divino. Né? Se você compreender, ela vai ser leve e momentânea. Persevera agora em buscar a Deus. Persevera em buscar o Senhor. Tá? Aí está o segredo. Aí está o segredo para que nós possamos atravessar do outro lado cantando o hino da vitória. Paulo, ele poderia dizer, presta bem atenção, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, o versículo, né, do capítulo, 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 8 e 9, Paulo diz que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiado. Esse verbo, né, angustiado no grego, né, ele significa afligir, oprimir, restringir, pressionar, esmagar. A ideia que Paulo passa aqui é de alguém que está em uma situação de severo aperto, né, de um severo, né, de uma severa situação, né, aonde não há como escapar, como não há como escapar dessa situação, né? Tá? É como um animal sendo caçado, né, estando encurralado, tá? Não tem. Mas, porém, né, é uma série de 4 contrastes, né? Paulo declara o segredo da vitória, ou as grandes vitórias que teve Cristo, quando ele diz, em tudo nós somos atribulados, mas
não angustiado. Sou atribulado. Algo externo, tribulação é externa. Angústia é interna. Ele está dizendo, as crises externas, tá? Ela pode me abalar, mas não me deixar permanentemente angustiado. Aleluia. Porque a angústia vai passar. Eu vou passar por ela. Ela vai ficar para trás. Amém? Ele pode declarar, né? Eu posso ficar assustado, perplexo, né, com essas crises. E vou ficar, né? Parece que extrapola, essas crises extrapola a minha administração, o meu entendimento, né? Me deixa impotente e eu fico perplexo, né? Mas não desanimado. Eu não vou perder a minha motivação, o meu ânimo, eu não vou perder o meu foco. Eu posso ficar assustado, mas não sem e essa situação não vai fazer eu perder o meu foco, né? Então Paulo diz, olha, eu posso até ser perseguido e vou ser perseguido, tá? Mas não desamparado, porque Deus está comigo, né? Todo pode. Tiago disse, olha, Demas me abandonou, né? Eu estou só, mas o Senhor tem me assistido, aleluia, né? O Senhor tem me assistido. O Senhor com ele era a razão dele não viver angustiado, depressivo, desanimado. Não, era o Senhor que pode fazer essa mudança nas nossas vidas, né? Para que a gente possa ter uma qualidade de vida, mesmo que seja dentro de uma prisão como José, mesmo sendo que eu não teve dentro da prisão o apóstolo Paulo. Amém? Tá? Posso estar abatido, né? Porque eu sou sujeito, né, de ficar abatido, mas não destruído. Esse abatimento é uma coisa rápida, tá? Entendeu? Por causa da pressão eu posso me sentir abatido, né? Mas não vou ser destruído. Não vou ser destruído, porque a angústia, ela faz parte da minha existência, né? Amém? Nós podemos ver, né, que esse mesmo apóstolo Paulo, ele pôde, né, no capítulo 12 de 2 Coríntios, ali retrata uma história, né, que conta que ele, né, ele diz que ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, ele conhece alguém que foi levado até o segundo céu, não é isso? Tá? Ele começa a dizer que essa pessoa foi arrebatada, ou ao terceiro céu, melhor dizendo, né? Tá? E ali ele viu coisas inefáveis que ao homem não era lícito a falar, né? E de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei a não ser nas minhas fraquezas, né? Porque se quiser me gloriar, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que de mim mesmo ou de mim ouve, tá? Para que não se exaltasse, né? Pela excelência da revelação foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim esse espinho, tá? Esse mensageiro de Satanás, né? E o Senhor disse-me, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Diante dessa resposta, Paulo, resignado e obediente, tá? Ele deixou-nos uma pérola de grande valor. Ele nos deixou um ensino de como vamos passar por essa situação, tá? Ao afirmar, pelo que eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Amém? Lá no versículo 10 ele disse isso. É quando
eu sou fraco, é que eu sou forte. Ele entende que a angústia, esse espinho na carne, né, ele era um agente divino para que ele pudesse ser um dependente de Deus e se fortalecer no Senhor, né? E nós podemos ver essa mesma passagem, né, dita pelos lábios também do profeta Joel, no capítulo 3, no versículo 10, que diz assim: fraco diz, forte sou. Fraco, diga, forte sou. Aleluia. Então, né, a graça do Senhor é suficiente, porque ela se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ela vai crescendo, a graça de Deus na minha vida vai se aperfeiçoando nas minhas debilidades. É quando eu sou fraco que eu sou forte. Em nome de Jesus, você pode dizer amém, querido? Amém? Aleluia. Então, no amém, nós podemos ver, né, querido, né, a angústia na experiência do próprio Jesus Cristo, né? Tá? Que nem mesmo o nosso mestre amado, né, o nosso Jesus, né, o nosso Salvador, né, ficou isento de sentir-se angustiado, né? Nós podemos ver essa passagem no livro de São Lucas, no capítulo 22, do versículo 39 ao versículo 46. Jesus no jardim do Getsemane, né? Depois de ter passado a noite no jardim das oliveiras cantando hinos com os seus discípulos, ele desce, porque ele já está sabendo que está chegando a hora, a sua hora está chegando. Ele desce com os seus discípulos, deixa os seus discípulos ali, né? E daqueles discípulos que estão ali, ele escolhe 3, a saber, né, Tiago, né, João e Pedro, e convida eles a ir um pouquinho mais adiante, né, e ali abre o seu coração e diz para ele que está, né, num estado de angústia tão grande, né, tão grande que ele sentia desejo de morte, né, angústia de morte, tá? Então, nós podemos ver, né, querido, que ali, né, Jesus revela a sua humanidade, né, entendeu? Ele mostra que estava 100% homem, né? Revelou a humanidade de Cristo, né? Deus e homem simultaneamente na mesma pessoa, e a intensa dor da sua alma, a opressão que ele estava tendo naquele momento, né? Que Jesus estava passando. Mas veja bem, ele convida os seus amigos, esses 3 discípulos, para velar por ele, né? E diz a Bíblia que ele vai um pouquinho mais adiante, ainda que nesse estado, né, de angústia, de opressão, né, a qual ele diz que é tão forte, uma agonia de morte, né, tá? Que já estava depressiva, né? Ele vai um pouquinho mais adiante, ele se ajoelha, né, e começa a orar a Deus, amém? Então nós vemos aqui, né, que a saída para esses momentos, né, de essa agonia é se voltar para o Senhor, é se mostrar. Jesus aqui está nos ensinando a como tratar as nossas emoções, nos ensinando a como tratar os nossos sentimentos. E ali ele se coloca de joelho e começa a orar. Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim, passa de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. E quando ele ora desse jeito, diz a Bíblia que apareceu um anjo do céu, né, com um propósito, né, de confortar Jesus, né, de fortalecer Jesus, né, e ainda posto em agonia, né, ainda em angústia, ainda em aflição, né, ainda, né, em aperto, ainda é oprimido. Jesus, diz a Bíblia, que o seu suor, né, se transformou em gotas de sangue, rompeu os seus vasos, né, que estão na pele, né, e saiu o seu sangue pelos poros
E diz a Bíblia, né, que o seu sangue, né, ele desceu até o chão. As gotas desceram até o chão. Veja bem, querido, a intensidade da agonia de Jesus. Mas ele venceu. Ele venceu. Tá? Ele levantou, encontrou os seus amigos dormindo, né? Por 3 vezes, na última ele deixou. Tá? Porque eles não estavam entendendo aquele momento. Era o momento da maior vitória da igreja. Momento da maior batalha travada, né? Primeiro, dele como homem. E segundo, no mundo espiritual. Todo o inferno. Todo, né, o inferno trabalhando para que ele não fosse para a cruz. Ele venceu como homem e venceu como Deus. Ah, entendeu? Ele venceu 100% como homem e foi para a cruz, aonde o inferno não queria que ele fosse. Ah, nós podemos também, querido Deus, não desistir. Nós podemos vencer para a glória do nome do Senhor. Amém, querido? Queridos, eu quero agora falar com você, né, a respeito de como vencer em tempo de angústia. Como que nós podemos vencer? Amém? Em nome de Jesus. Creio, né, que nós podemos, como expressa até aqui, a angústia é um sentimento que acompanha o homem em todo momento da sua vida. Ou seja, desde o seu nascimento até a sua morte. Não tem como nós escapar da angústia, né? Não tem, tá? Então, eu quero, uma vez que nós não temos como escapar da angústia, eu quero, querido, dizer para você, né, que toda tentativa de nós ignorarmos a angústia, tá? Ela vai ser, com certeza, vai resultar em desperdício. Vai resultar em desperdício, tá? Então, neste momento, eu quero, no nome de Jesus, provocar você, tá? Em nome do Senhor, a compreender esta verdade, para que nós possamos vivenciá-la, né, para a glória do nome do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, tá? Entretanto, né, o procedimento correto é possível minimizá-la, essa angústia, até derrotá-la em situações pontuais da nossa existência. O texto que nós lemos no Salmo 107, né, o salmista diz que para vencer a dor da angústia, será preciso, né, primeiro, redescobrir e celebrar a benignidade de Deus, né? Tá? É aquilo que o salmista descobriu. E ele pôde dizer, do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Depois eu gostaria que você lesse. O principal objetivo desses versos é revelar que a bondade de Deus impulsiona, motiva, né, a recuperação. Além disso, nos conduz ao triunfo, né? Todo aquele que diante da adversidade orquestrada pelo inimigo clama pela intervenção divina. Foi isso que fez o salmista, né? Ele redescobriu e voltou a celebrar a benignidade do Senhor. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre, né? No versículo 2 diz assim: diga aos remidos, o Senhor que os remiu da mão do inimigo, e os que congregou nas terras do Oriente, Ocidente, do Norte e do Sul, o que andaram desgarrado, oh, aleluia, né? Louve ao Senhor pela sua benignidade. Nós precisamos, né, para vencer, né, em tempo de angústia, precisamos reafirmar também que Deus atende à necessidade dos que peregrinam nos desertos. Por mais que seja, né, o deserto da nossa alma, né, entendeu? O abandono que nós nos sentimos, a solidão que viemos vivenciar, né, nós
temos, né, que buscar o Senhor. Esse conjunto de versos, no Salmo 107, do verso 4 ao verso 9, né, fala especificamente sobre a experiência histórica da nação de Israel no deserto do Sinai. Contudo, pode falar também dos que sofrem no deserto da aflição, tá? E que por isso encontra-se disperso ou longe da misericórdia de Deus. Tá? Muitas das vezes, né, a angústia, né, se nós não temos conhecimento, ela vai nos levar a nos afastar de Deus. Tá? Mas quando nós temos conhecimento, né, nós vamos nos aproximar, né, da misericórdia do Senhor. E com certeza vai haver uma mudança no nosso deserto. Amém? Para que nós possamos vencer em tempo de angústia, né, nós devemos estar cientes de que Deus socorre quem está no exílio ou na prisão. Né? No Salmo 107, do versículo 10 ao versículo 16, você vai poder contemplar essa situação. Aquele que tem experiência pessoal com Deus, ele sabe clamar a Deus nos momentos de agonia, nos momentos aflitivos, no momento, né, de desespero, mesmo quando esses momentos são consequência das suas próprias fraquezas e limitações e erros. A misericórdia de Deus demonstra em seus atos de salvação, de graça e de livramento. Ainda que esse sentimento, né, chamado angústia, tá, me leva a situações de extrema dor, tá, independente que seja, né, pelas minhas fraquezas, pelas minhas limitações, né, pelos meus erros, pelas minhas falhas, tá? A misericórdia de Deus, ela tem poder para nos alcançar. Tá? E tem, além de nos alcançar, a misericórdia de Deus tem um poder para demonstrar a salvação, né, para nós, a graça e o livramento de Deus. Então vale a pena nós buscarmos o Senhor nesses momentos. Para vencer a angústia, tá? Aleluia. Nós temos que declarar que Deus salva até mesmo o insensato. Do versículo 17 ao 22. O que é o insensato? O insensato é aquele que sabe e não pratica, que não vive esta verdade. Insensato é o nécio, é burro, né? Tá? Mas é aquele que, por decisão pessoal, tomaram o caminho, que se distanciaram da verdade. E quando clamaram de todo o coração, serão salvos. Olha que Deus misericordioso. Olha que Deus bom. Não é isso? Tá? Mesmo as pessoas conhecendo a Deus, decidindo tomar os caminhos errados, tá? Lá naquele deserto, lá naquela situação, como filho pródigo, ele pôde perceber, cair em si, tá? E clamar pelo Senhor, e voltar desesperadamente do Senhor. E o Senhor veio ao seu encontro com os braços abertos e o beijou, colocou o anel nas suas mãos, colocou uma nova roupa, colocou as sandálias no pé e matou o boi cevado e fez festa. Amém? Em nome de Jesus. Como vencer, né, o tempo da angústia? Querido, é necessário reconhecer que Deus livra os que estão surpreendidos por tempestade. Que Deus livra aqueles que estão passando em momentos de crise, de aperto. O Salmo 107, no versículo 23 ao 32. Aqueles que estão vivendo no oceano da angústia, no deserto da dor, enfrenta a força monumental das ondas. No caso daqueles que estão no oceano da angústia, que muitas vezes foge do controle, ele se sente impotente, não consegue visualizar uma saída. No entanto, se não pode fazer muita coisa, pode declarar que Deus salva, que Deus salva.
e pode clamar pela ajuda do Senhor dos céus, tá? Da terra e dos mares. Foi isso que aconteceu, se os irmãos bem se lembram. E Jesus pôde dizer assim: vento, cala-te, mar, acalma-se. Os ventos param e as ondas cessam e se torna bonança. Por mais difícil que seja essa situação, clame a Ele, clame a Ele, aleluia, e Ele vai se manifestar. Essa situação vai passar e o seu nome vai ser glorificado, aleluia. Amém, querido? Por mais que seja difícil, tá? Mas é possível, é possível. Como vencer no tempo da angústia? É crendo que há uma provisão de Deus para os que se encontram em terra seca. A falta de vida na terra seca, da angústia, pode ter o seu fim na fé em Deus. Ou seja, essa terra seca da angústia, ela pode ser mudada se eu continuar acreditando em Deus. Deus é aquele que converte o deserto em manancial. É aquele que transforma terra seca em nascente. E ali faz habitar os famintos, quando o seu povo clama por ajuda. O Senhor livra e restitui a fertilidade da sua alma. Lá no livro de Isaías 43, versículo 19 e 20, diz assim: não trazei à memória as coisas passadas, e nem pensar nas coisas antigas. Eis que faço coisas novas. Abro o caminho no deserto e rio no ermo. Ou seja, o deserto vai ser transformado. O deserto que a nossa alma atravessa, a solidão que muitas das vezes nós passamos, vai ser transformado se você assim acreditar. Querido, presta bem atenção. No mundo atual, os remidos vivem sobre a mesma ameaça, os mesmos desafios e os mesmos perigos que os demais homens. A Bíblia diz que a chuva cai sobre o justo e o injusto, que o sol nasce para o justo e o injusto, né? É possível que muitos passem por perseguição, tribulação, adversidade, que excede o seu potencial, que atinge os seus limites, ultrapassa os seus limites, melhor dizendo, de condução e administrar essa situação. E isso tudo pode desencadear um estado de aflição. Mas nós podemos atentar sempre, porque essa palavra é para crente. Já até fiz menção dela aqui, para o convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Esse é o propósito de Deus, que está escrito ali em Mateus capítulo 11, do versículo 28 e 29. Esse é o propósito do Senhor para a minha alma. A minha alma ser livre, a minha alma ter descanso, a minha alma saber quem é, o que está fazendo e para onde vai. Saber por que foi criada. Esse é o propósito do Senhor, para que nós possamos gerenciá-la, e não vivermos, produzindo, permitir que as nossas emoções produzam sentimentos destrutivos. Mas podemos ouvir esse que nos chama: vinde a mim. Esse que é o bálsamo de Gileade, esse que é o psicanalista dos psicanalistas, o médico dos médicos, esse que é o Senhor dos senhores, esse que conhece o profundo da sua alma. Vinde a mim, vós que está angustiado,
vós que está aflito, vós que está em agonia, vós que está em aperto, que eu vos aliviarei. Vou tirar tudo isso de você. Vou tirar tudo isso de sua carga, todo esse peso que te oprime. Aleluia. Eu quero te convidar, querido. Eu quero te convidar, querida. Em nome do Senhor. Vamos buscar o Senhor. Vamos ser tratados. Vamos melhorar a qualidade da nossa vida. Aleluia. Emocional, espiritual, familiar. Vamos investir em nós para melhorar os nossos relacionamentos. Vamos buscar conhecimento de Deus, porque esses mudam a nossa história. Muda a história da nossa família, muda a história da nossa comunidade, em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a dobrar o seu coração e juntos nós agradecemos a Deus. Senhor, meu Pai, ó Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, porque sei que o Senhor é bom e sei que a sua misericórdia, ela dura para sempre. Deus, eu quero falar como o salmista Davi, que a tua bondade e a tua misericórdia me seguem por todos os dias da minha vida e que habitarei na tua casa por longos dias, Senhor Pai querido. Deus, manifesta a tua bondade e a tua misericórdia, tratando das emoções do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus, e que o Senhor seja glorificado em nome do Senhor. E nós podemos dizer amém, amém, em nome de Jesus. Um beijo no coração, né? Fique com Deus e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Amém.